Quem é maior, Milan ou Internazionale? Os dois clubes dividem Milão em vermelho e azul. São os rossoneri contra os nerazzurri, os protagonistas do Derby della Madonnina. Como curiosidade, os dois clubes ainda dividem o mesmo estádio, mas quando o Milan joga ele se chama San Siro, e quando a Inter joga se chama Giuseppe Meazza. No vídeo de hoje, o Futebol Sem Clique relembra 7 jogadores que atuaram recentemente pelos dois clubes e marcaram a história, ou em um, ou em outro, ou dos dois. A lista tem melhor jogador do mundo, tem campeão do mundo e tem figuras ilustres do futebol nos últimos anos. Acompanhe essa lista aqui comigo. Começamos a lista logo com o nome mais polêmico, Mario Balotelli. Super Mario nasceu para o futebol na Inter de Milão em 2007. Já no ano seguinte, foi campeão italiano, formando uma dupla de ataque com Adriano Imperador. Mas a relação dele com o José Mourinho, treinador, era explosiva. Afinal, Balotelli era talentoso, mas absolutamente indisciplinado. Até por isso, Mourinho aceitou vender o jogador para o Manchester City em 2010. 3 anos depois, ele voltou para a Itália, dessa vez para jogar no Milan. O começo foi bastante promissor, mas com o tempo ele decaiu e teve uma passagem apagada pelo Milan. Ele foi vendido para o Liverpool em 2014 e ainda voltou para o Milan emprestado, mas não deixou nenhuma saudade. Balotelli fez 28 gols pela Inter e 33 gols pelo Milan, mas deixou mais saudade na Inter de Milão. Zlatan Ibrahimovic é um dos raros jogadores que jogou pelos dois clubes de Milão e ainda atuou pela Juve, formando a tríade dos maiores clubes italianos. O sueco chegou na Inter em 2006, vindo da própria Juve, e foi tricampeão italiano seguido. Ele marcou 66 gols, formou uma boa dupla com Adriano Imperador e era ídolo da torcida. Mas em 2009 a Inter recebeu uma proposta tentadora do Barcelona e teve que se desfazer do sueco, recebendo ainda o camaronês Samuel Eto'o na troca. Mas Ibra não deu certo na Espanha e voltou para a Itália, dessa vez para jogar no Milan. E por incrível que pareça, o sueco foi ainda maior vestindo vermelho e preto. Bicampeão italiano em 2011, 2012, artilheiro e líder absoluto do time, tecnicamente e psicologicamente era a referência daquele time. Depois ele saiu para jogar no PSG, passou pelo Manchester United, jogou nos Estados Unidos e voltou em 2020 para o Milan, onde encerrou a carreira. O Ibra é um daqueles casos de empate técnico. Jogou muito no Milan, jogou muito na Inter, mas o coração dele ainda pende do lado rossoneri. Aliás, em qual clube você tem mais lembrança do Ibrahimovic? Deixa aí nos comentários. Roberto Baggio, um craque com grandes lembranças para os brasileiros, chegou ao Milan em 95, vindo da Juventus. Um dos melhores jogadores do mundo na época, Baggio ainda conseguiu ser vice-artilheiro do campeonato italiano, mas viveu à sombra de Giorgio Weah, o liberiano que conquistou a bola de ouro naquele ano. 2 temporadas depois, ele foi para o Bolonha e em 98, já com 31 anos, ele foi para a Inter de Milão, onde jogou com ninguém menos que Ronaldo, fenômeno. Ali na Inter, Baggio teve o seu último brilho, fazendo 22 gols em 2 temporadas com a camisa nerazzurri. O auge da carreira de Baggio foi na Juventus. Milan e Inter chegaram tarde nessa história, por isso tem um empate amargo, nenhum dos dois marcou a história do jogador italiano. Depois de brilhar por Parma e Lazio, Hernan Crespo chegou à Inter de Milão em 2002, como um dos melhores camisas 9 do mundo. Logo em sua primeira temporada ele marcou 18 gols, mas mesmo assim não conseguiu se firmar, sendo vendido na sequência para o Chelsea da Inglaterra. Como também não conseguiu jogar na Inglaterra, ele foi emprestado novamente para a Itália, dessa vez para o Milan. Com a camisa vermelha e preta, ele foi bem, marcando gol inclusive na final da Champions, naquela edição fatídica em que o Milan tomou uma virada histórica do Liverpool. Depois de voltar novamente para o Chelsea, ele foi emprestado de novo, mas dessa vez para a Inter de Milão, onde conseguiu, aí sim, fazer uma grande campanha. Foram 3 temporadas com a camisa nerazzurri, com mais de 50 gols marcados. Então dá para dizer que o Crespo jogou mais tempo na Inter, mas o auge técnico foi no Milan. E antes de entrarmos no pódio, aproveita para se inscrever no Futebol Sem Clique para acompanhar mais vídeos como esse. Na terceira posição, um caso raro. Clarence Seedorf, um multicampeão europeu por diversos clubes. O holandês chegou à Inter de Milão em 2002, emprestado pelo Real Madrid, e fez uma boa campanha. Na sequência, Seedorf foi vendido ao Milan, onde atuou até 2012. E lá, o holandês virou uma lenda, naquela escalação que os amantes do futebol conhecem de cor. Foram 2 títulos da Champions League, 2 escudetos e a braçadeira de capitão. Um dos maiores meio-campistas da história do Milan.
Nessa não tem dúvida, o Seedorf é muito Milan. Na segunda posição, um caso clássico. Andrea Pirlo começou na Inter, mas não conseguiu ser aproveitado no clube. Depois de 2 empréstimos, por Breccia e Bolonha, ele foi vendido ao Milan, num dos piores negócios nerazzurri na história. Foram apenas 15 milhões de euros e a entrega de um dos melhores meio-campistas da história do futebol italiano para o grande rival. No Milan, o Pirlo virou um dos melhores meio-campistas do mundo, ganhando também 2 Champions, 2 Scudettos e uma Copa do Mundo pela Itália. Ele é considerado um maestro que praticamente reinventou a posição de volante. Mas tem uma observação nessa história. Se a Inter se arrepende de vender o Pirlo para o Milan se arrepende também de ter liberado o Pirlo depois da final de carreira para a Juventus, onde ele marcou a história com muitos títulos. Mas isso é uma história para um outro vídeo. De qualquer forma, não tem dúvidas, Pirlo jogou muito mais no Milan do que na Inter. E, em primeiro lugar, ninguém menos que o fenômeno. Ronaldo chegou à Inter em 97, vindo do Barcelona, já como o melhor jogador do mundo. Foi na Itália que o brasileiro ganhou seu apelido de fenômeno, já que estava em seu auge físico e técnico, e deixou uma lista enorme de jogadas inesquecíveis. Ao todo, foram 59 gols em 99 jogos com a camisa nerazzurri, clube onde ele também sofreu as suas mais graves lesões. Mas em 2002, depois da Copa do Mundo, ele foi negociado com o Real Madrid, onde permaneceu até 2007, quando voltou para a Itália, dessa vez para jogar no Milan. Mas aquela versão do fenômeno já estava longe do seu auge, já estava acima do peso, mesmo assim fez bons jogos, mas nada se compara à passagem pela Inter de Milão. Nessa, também não tem dúvida, Ronaldo é muito Inter. Sete jogadores, 2 camisas pesadas e uma rivalidade histórica. De todos eles, apenas Ibrahimovic conseguiu chegar ao seu auge nos 2 clubes. Pirlo e Seedorf se tornaram lendas do Milan, enquanto Ronaldo são ídolos nerazzurri. Baggio, infelizmente, não conseguiu ser grande coisa nenhum nem em outro. Mas o mais impressionante é existir isso. Você consegue imaginar o Messi indo jogar no Real Madrid? Ou o Cristiano Ronaldo voltando para o Barcelona? São cenas impensáveis no mundo de hoje. E para você, qual desses jogadores teve a passagem mais marcante por Milan ou por Inter? Deixa sua opinião aí nos comentários e aproveita para se inscrever no Futebol Sem Clique. Obrigado por assistir e até a próxima!